Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Congregação a graça. Ó, o embramador Bueno, o enganador Bueno, ele saiu da casinha aqui. Ele pregou 31 ontem, na virada do ano, pregou lá no Água Rasa. E aqui, eu vou mostrar para você uma coisa típica que aconteceu na congregação por décadas. Mas por décadas. Eu principalmente fui vítima dela, muito. E aqui, ele ficou bravo. E aí ele leu aqui, ele pregou, eu vou deixar a leitura rodar, porque é importante para pegar o contexto. Ele pregou em asa, bola e idolatria, e renova pacto do Senhor. Eu vou lhe contar aqui, porque é que muita gente se estrepa, se lasca com a palavra. Porque ele vê, olha, por exemplo, nessa palavra aqui, olha, Asa, o rei Asa, ele aboliu a idolatria. Isso aqui é povo de Deus, não é povo do mundo, não. Ele aboliu a idolatria e renovou o pacto. Muita gente pega os exemplos de Davi, que Davi fez o que fez e depois o Senhor perdoou. O Manassés fez o que fez e depois o Senhor perdoou. Aqui o Asa abola a idolatria, que é um pecado fatal, e renova o pacto do Senhor. Muita gente se estrepa nisso, mas não prega que houve consequências. E drásticas, muita gente se lascou. E aí se estrepa nesse entendimento, porque o entendimento é corrupto, o entendimento desse povo. Sabe? E aqui eu vou dar meus pitacos, vou deixar o texto rolar, para você prestar atenção e pegar o contexto da coisa. E aí eu prego, dou meus pitacos, e você toma vergonha na cara e vai pela minha pregação, porque senão você sabe o que está acontecendo na congregação, que a água está subindo e está afundando o barco dos pecadores. Se não quiser que aconteça com você, vai por mim aqui. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Você entendeu aqui? Então veio o Espírito de Deus e se apoderou de Azarias, filho de Obed. Azarias, profeta. Então o Espírito tomou ele, como fez com Davi. Sabe quando Davi foi ungido rei, que o Espírito se apoderou de Davi? E aí, o Davi foi o que foi. O Espírito também se apoderou de Sansão e se apoderou de vários outros que fizeram proeza. E aí, sentenciou. Ó, enquanto você estiver com Deus, Deus está com você. Enquanto você não tiver, você está lascado. É isso que o Senhor quer dizer. Sabe? E você acha que o Senhor mudou. Não, você acha que o Senhor mudou. Só porque Jesus Cristinho veio morrer na cruz lá, e ei, que menininho lindo, e morreu, e você acha que o Senhor mudou. O Senhor Jesus é a mesma coisa, rapaz. Eu amo os que me amam. Essa é a lei de Deus. Esse é o Senhor. Eu amo os que me amam. E os que não me amam vão se lascar. Nem esses corruptos de ser humano aí que ficam, meus amigos, minha família, meus irmãos, eu amo vocês. E os meus inimigos eu também amo. Ama merda nenhuma, rapaz. Aqui, vai rodar aqui. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando... Você entendeu para que serve o sacerdote? Você entendeu para que servia o sacerdote? Para ensinar. Não era para você ir lá buscar a palavra e o sacerdote dizer, vai que eu sei contigo. O Senhor vai abrir as portas. O Senhor vai te libertar. Não, o sacerdote foi posto para ensinar. Os homens de Deus, ele é posto para ensinar. Porque a sentença está garantida.
Então o homem de Deus é posto para ensinar. Tinha um sacerdote que era posto para ensinar. E tinha o profeta, que era o espírito se apoderava dele, para ele chegar lá e dar uma comida de rabo no sacerdote, no rei, e seja lá quem bosta fosse. O sacerdote era o cara. O profeta era o cara. Para ele não tinha tamanho de gente. Ele repreendia qualquer, seja imperador, seja sacerdote, seja rei. Ele não olhava para a cara do cara. Ele chegava lá e descia o cacete no cara. Ah, você é rei? Então escuta aqui, ô safado. Angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, ou daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçava. Vai pregar a merda dele lá. Porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram das montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, porque de Israel vinha a ele um grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azera um horrível ídolo. E Asa destruiu seu horrível ídolo e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e vasos. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Irmãos, neste livro profético que registra os acontecimentos cronológicos que havia ocorrido com o povo de Israel e também com o povo de Judá e outras nações vizinhas. Mas aqui registra, então, este acontecimento. Aí o bosta, o idiota, os idiotas, os pecadores, ele lê um negócio desse, vê isso que ficou para ensino, isso aqui ficou para ensino, o que é que acontece se você pecar, sabe? A mulher lá, a rainha que foi destituída, porque fez um ídolo, foi destituída. Aqui está escrito exemplos de pessoas que pecaram, que andaram, que se diziam povo de Deus, pecaram e vê o que aconteceu. Essa geração de merda de hoje, eles acham que meu Jesus Cristinho já não vai fazendo mais nada disso. Que uma vez que eles batizaram e fica aí blá 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 meu Jesus Cristinho, não, isso aqui não vale mais nada.
Essa é a cilada. Essa é a tragédia, o buraco. Sabe? O que houve com Judá. Eles acham que Deus mudou. E, consequentemente, não é com mais Israel. isso. Porque o Senhor Deus havia cercado os caminhos daquele povo, primeiro de Judá, porque estavam em grande corrupção, pecados e idolatria também, fazendo menção a outros deuses, desprezando o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, conhecido como o Deus de Israel, o Deus que tinha feito Israel sair do domínio do Egito, peregrinado 40 anos no deserto, dado para eles possessão, mas agora na desobediência, Senhor Deus permitisse que a confusão entrou no meio deles. Irmãos, vejo aqui em poucas palavras, não havia paz para aquele, nem os que saíam e nem para os que entravam. Muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque era gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. E por que Deus fazia isso? Por causa do pecado. Aqui era o pecado de idolatria, mas é por pecado. Não interessa se é idolatria ou outra coisa. Pecado, meu amigo. Sem classificação de pecado. Seja lá o que for o pecado. Se o pecado for grave. E pecado com intenção de pecar. Não interessa que tipo de pecado. O Senhor faz essas coisas. Então não tem paz. Conturba. Sabe? É o caos. É o pecado. Não interessa o tamanho do pecado. Ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda. Tem lei. Tinha lei. Tinha regra. Tinha como o Senhor queria. Não faziam? Então, meu amigo, não tem paz. É o caos. Não tem segurança. Então, para quem saía, para quem entrava, se você plantasse, tivesse sua colheita lá e fosse vender em outra cidade, porque o preço era melhor, lá tinha um salteador no meio do caminho. Lá tinha a bandidagem, lá tinha o exército inimigo. Chega lá, tomava você, levava cativo, vendia como escravo e pegava a mercadoria. E quem ia te salvar? Porque a terra não tinha paz. Era um lugar perigoso para se andar na estrada. Se fosse ir para o campo colher, perigoso você não volta mais. Por causa do pecado. Não interessa que é tipo pecado, ontem, hoje, eternamente. Já essa geração maligna e corrupta, ela acha que são especial zelosos de boas obras. Porque é alimentado todo maldito dia pelo mais de 4.329 anciãos de bosta, 5.475 diáconos de merda e 14.190 cooperadores de porcaria que fica todo dia no ouvido desse povo dizendo que eles já vão para o céu, que o céu deles está garantido. E esse povo desgraçado fica pecando todo dia e achando que tá de boa com Deus. Sabe? Então, não há paz. O Senhor conturba. O próprio Senhor é inimigo. Não é o capeta que é inimigo, é o próprio Senhor. Se bem que o capeta... Isso foi a consequência dos maus caminhos que aquele povo havia tomado, deixando e desprezando os conselhos que Deus dava através dos seus profetas. E a consequência veio. O conselho seu dado dos seus profetas é coisa nenhuma. A lei estava lá. Os mandamentos de Moisés estavam lá. O sacerdote no templo estava lá para fazer isso. O profeta ia lá para repreender. O profeta não era para ficar... Eles estavam nesta situação, eles não tinham recurso, porque o recurso era só Deus. Mas Deus para eles tornaram-se como inimigo, porque eles tornaram-se inimigos de Deus. E, consequentemente, não obtinham dele o seu favor que tanto necessitavam. De modo que nesta grande aflição, como Deus é piedoso, é bondoso, aqui a corrupção, e o seu amor é inimaginável, não se esgota, se compadeceu daquela gente. Vem então e toma este profeta,
É aqui que de está Azarias, a filho cilada. de Ah, Deus é Obed, maravilhoso, Deus é e manda ele misericordioso, Ele vai falar com o rei perdoar. Eu vou Asa. pecar aqui, o Senhor vai me perdoar. E disse: Ouvi-me, ó rei, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. Apesar de tudo isso, mas o Senhor ainda está convosco. E vós estiverdes com ele. A condição é essa: se vocês aceitarem estar com ele, ele estará então ao vosso favor. Mas se vocês deixarem, ele também vos deixará. E a coisa vai ficar pior. E também Israel esteve por muitos dias sem Deus. Imagine, irmãos, uma nação de Deus, criada por Deus, família que Deus criou, agora estavam sem Deus e sem sacerdote que ensinasse, e sem lei. E Por que isso aqui? Por que Israel ficou esse tempo, muitos dias, sem o verdadeiro Deus? Muitos dias. Aqui, muitos dias pode ser 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40. Sabe? É de 10 para lá, com certeza. Por que o Senhor ficou sem o verdadeiro Deus? Porque estava cheio de ídolo. A própria rainha mandou fazer um ídolo. Porque o povo desse tempo, a vida em Israel nesse tempo era muito instável. Instável o quê? Tinha uns 10, 15, 20, 30 anos de paz e depois o Senhor entregava na mão do inimigo, porque os inimigos eram fortes. Tinha o rei da Síria, tinha os caldeus, tinha os egípcios, tinha várias nações poderosas ao lado de Israel. Então era uma vida muito estável. Então se você tivesse 20 anos e casava, teve uma boa colheita e casou, era um tempo de paz, quando seu filho tivesse com 20 anos, morria na guerra. Ou você mesmo. Porque era tempo de muita guerra. Porque viver sem Deus é tempo instável, sabe? Não tem estabilidade. E viver em terra sem estabilidade é ruim. Então, o Deus, o Senhor se afastou, ficou só os ídolos. Por um tempo determinado. Porque tudo tem um tempo determinado. E ficou sem lei e sem sacerdote. Porque sem lei e sem sacerdote, você vai continuar andando no pecado. E andando no pecado, vai vir o castigo, vai vir a guerra, vai vir a fome, vai vir a espada. E vindo a espada, te leva em cativo, te leva seus filhos em cativeiro, sua mulher, seus filhos, e vende lá para o Chipre, lá para a Grécia, lá para a Índia, sabe, lá para a Etiópia, vende para terras distantes, lá para a Turquia. Nunca mais você vê. Seus filhos, sua mulher foram levados cativa e lá elas vão ser usadas como prostituta, vai se vender como prostituta, como serviçal, seu filho lá vai servir um exército, como um soldado que foi comprado como escravo e morre na guerra, nunca mais. Isso aconteceu muito. Sabe por causa de quê? Por causa do pecado. Então ficou sem Deus, porque ficou sem Deus muitos dias, ficou sem sacerdote que o ensinasse a lei, porque o sacerdote também, o Senhor mandou ele ficar quieto lá no canto. Não, falou assim, deixa esse povo se lascar aí, não ensina mais nada não. Deixa, já que eles não te ouviram, deixa eles se lascarem aí, e aí eles vão se lascar, aí fica quieto aí. Ficou sem sacerdote que o ensinasse a lei. E sem lei, sem a lei de Deus, ia andar no caminho torto, ia andar na escuridão, ia cair no buraco e... é isso. E aí é o caos. Porque aí depois o Senhor vem e traz os inimigos, que sempre fez isso com Israel. Trazia os inimigos, cercava de todos os lados. Aí quando aqueles pecadores se viam na desgraça, aí eles iam clamar a Deus. E por que Deus salvava eles? Não, Deus não salvava eles. Deus salvava a promessa que ele tinha feito a Abraão. Porque se o Senhor não salvasse, toda aquela terra ia ser tomada e destruída e todo o povo destruído. Mas como tinha a profecia do Senhor Jesus e dos gentios, que somos nós, e alguns daquele povo também, vizinho, então o Senhor levava a terra, senão toda Israel era destruída. Por isso, não era que o Senhor tinha misericórdia daquele povo, não, o Senhor se lembrava da promessa que ele tinha feito, senão não teria nascido Marta, não teria nascido Maria Madalena, José, Zaqueu,
não teria nascido outros homens de Deus lá, o Natanael, o Pedro, os apóstolos, sabe? Se o Senhor destrói aquela terra naquele tempo, lá no tempo do juiz já, não teriam nascido eles. Não teria nascido Lázaro. Enfim, esse povo aí. Então por isso que o Senhor tinha piedade daquele povo. Não, o Senhor se lembrava da promessa que ele tinha feito a Abraão e da vinda do Senhor Jesus. Não teria nascido os profetas. Não era daquele povo pecador. Então, como não sei ser besta, uma pessoa Senhor, eu vou pecar aqui, que o Senhor é bonzinho, vai ter misericórdia. Uma ova. Ele está pensando lá, ele está salvando só a terra ali, porque aqueles pecadores vão passar e vai vir gente boa, que vai ficar gente boa no lugar, não é? Senão ele tinha destruído de tudo, toda aquela geração. E aqui não foi só em Asa não, antes de Asa, sabe? Antes de Asa. O povo estava à deriva, como um barco sem remo e sem porque o Senhor é bom com ele, leme no mar agitado. Ninguém sabe para que direção vai. Só vê o risco de naufragar. Era essa a situação. Mas aqui vem então da parte de Deus este anúncio. Quer dizer, a salvação. É a mesma coisa hoje que as pessoas falam. Mas se você sabe disso e fica na congregação. Não, eu fico na congregação por causa disso. Porque toda essa geração maligna, adúltera e pecadora e perversa, eles vão passar, meu amigo. E já começou. Toda essa geração maldita e perversa, esses vossos filhos da puta em Cristo, esses pecadores, esse besta desgraçado, eles vão passar. Então o Senhor vai chacoalhar e eles vão passar. Então vai vir, sabe, outro povo no lugar deles. Um povo que vai ouvir a verdade, vai atentar pela palavra, vai se tornar reto, vai andar no caminho da retidão e vai se salvar. Esses pecadores vão passar que nem esse povo passou aqui. Você acha que vai ficar assim? Rapaz. A ação e o benefício depende somente de vocês. Se vocês se aproximarem de Deus, Ele também se aproximará de vocês e fará o bem que vocês necessitam para continuarem. Irmãos, vejam que Deus é benigno, é misericordioso. Deus sempre contempla o povo, irmãos, com paciência e com amor. É verdade que no deserto, na peregrinação de Israel... Aqui está passando para o povo, que o povo peca, e depois assim eu venho com um paninho e passa pano. Você é fraquinho. Isso aqui é o corrupto de entendimento. Sabe? Você é falhinho, faltou aqui, falhou ali, pecou aqui, pecou ali, está pecando. Aí depois o Senhor vem, passa um paninho e perdoa. Houve momentos que Deus se irou. E na sua ira, num só dia, destruiu 23 mil pessoas, fazendo com que a terra os engolisse e cobrisse todos vivos. Mas agora a bondade de Deus, por intervenção de Moisés, porque Deus pretendia até destruir todo o povo e formar uma outra nação em Moisés. Mas ele, pelo amor que ele tinha recebido de Deus, não dele próprio, mas era de Deus que estava nele, disse: Senhor, não faça isto. E tu destruir todo esse povo teu aqui, o que as nações vão dizer? Que tu tiraste este povo do Egito para matá-los aqui no deserto, e vai haver uma crítica muito grande. E não aceitou que o Senhor fizesse uma outra família dos seus lombos, porque ele tinha, irmãos, amor pelo povo, ainda que estava na desobediência. Os irmãos vejam que é figura de Cristo, que ainda que o povo na desobediência, Deus continuou em Jesus Cristo manifestando o amor. Nos dias de Jesus, ele falava da graça, era criticado, era zombado e perseguido e ameaçado, mas ele fazia o bem, curava o enfermo e dava vida ao morto e vista aos cegos. Não olhou a miséria do ser humano, mas mostrou sempre misericórdia e compaixão. E é este Jesus que morreu desta maneira.
dando a vida pelos pecadores. Foi tanto amor, e na maior dor que ele tinha, pendurado na cruz, imagine, sob aquele sol causticante, boca seca, morrendo de sede, pedia água, lhe dava um vinagre com fel, e ele provando aquela coisa terrível, e os zombadores dele ali embaixo, rindo dele, fazendo coisas, enfim, para humilhá-lo, mandando que descesse da cruz, se ele era o Filho de Deus. Mas o que ele faz pelo amor que ele tinha no ser humano? Ele ergue os olhos para os céus, talvez nem a cabeça tivesse força de levantar, mas ergue os olhos e disse: Pai, perdoa estes porque não sabem o que fazem. É este amor, irmãos, que fez com que o ser humano alcançasse graça. O entendimento corrupto é assim. Porque o Senhor falou aquilo para os 2 soldados que estavam ali, quando feriram ele no lado. Aqueles 2 soldados eram romanos. Eles não sabiam o que estavam fazendo mesmo. Porque ali eles achavam que o Senhor era um malfeitor, porque foi posto no ouvido dele, pelos judeus do templo, que ele era malfeitor. Aqueles 2 soldados não sabiam o que estavam fazendo. Mas o pessoal lá que estava, aquela rainha, o povo de Israel ali, sabia o que estava fazendo. Estava fazendo imagem e outros pecados. É igual os pecadores se ser besta. Aí um pensamento, um entendimento corrupto desse, passa para o pecador se ser besta, que perdoa, Senhor, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Aí de dia vai pecar de novo, aí de noite vai para a igreja e ouve essa merda aqui. Aí perdoa e não sabe o que faz. Aí de dia vai pecar e de noite vem essa merda aqui, todo dia. E entra ano, sai ano, entra década, sai década. E aí, Senhor, perdoa, são fraquinhos, isso é rente. Aí o vagabundo que está no púlpito, Senhor, perdoa ele, Senhor, cheio de misericórdia. Aí, ó. Nós alcançamos. Nós estamos aqui não é por bondade nossa, nem qualidade nossa, nem bem que fizéssemos como mérito. Ninguém merece nada. Mas a graça dele nos alcançou, agraciou-se de nós e nos admitiu como filhos, perdoou os nossos pecados. E agora a recomendação é a mesma que fazia para aquele povo: se vocês estiverem comigo, eu estarei também convosco. Bendito seja Deus e bendita esta palavra. Aí o CC besta acha que está com o Senhor porque vai na congregação congregar. Eles acham isso, só isso. Eles acham que está com o Senhor só porque está indo congregar. Aí veste aquele terninho, aí toca aquela... É músico, tem um carguinho na igreja, a mulher tem um vestidão longo, um véuzão, acha que aí vai para a igreja, aí chega lá, dá glória, aleluia, canta hino, pede hino, ou tem um carguinho, está exercendo um carguinho, aí o vagabundo que é do ministério, eles acham que está com Deus, só fazendo isso. Aí, ó. O Senhor envia nesta noite como um alerta a todos nós, para que ninguém vire as costas para o Senhor. Virar as costas aqui é deixar de congregar. Nos mínimos detalhes. Deixar de congregar, porque é muito comum a gente dizer: eu sou fraquinho, Deus sabe, e continua agindo daquela maneira. Ainda que a consciência o esclareça e lhe mostre que ele está num caminho contrário à vontade do Senhor, mas continua sempre usando este lema: eu sou fraco e Deus conhece. Só que hoje o Senhor, olhando para a nossa fraqueza, ele disse: se vocês chegarem perto de mim, eu também me aproximarei de vocês. Aqui é a fraqueza. Bendito seja o Senhor. Aqui é a fraqueza. Irmãos, esse escorar atrás de fraqueza. Parece que é um salmo. Quem é o homem para que dele te lembres? Acha que Deus é otário. E o filho do homem para que o visites? Acha que o Senhor é otário. Que a visitação de Deus para os filhos dos homens foi quando Deus apresentou Jesus a seu filho, visitou a terra com salvação, mostrando amor. O que custa para nós desenvolvermos em nós um pouquinho mais de amor para com o Senhor? E desenvolver este amor não é dizer: Senhor, eu te amo, Senhor. É muito bom dizer isto, mas dizer de coração, dizer de alma, de sentimento puro,
é fazer por amar de fato. Porque quem ama não esquece. Marido e mulher, que realmente se amam, não se esquece. É natural. Seu marido ama a mulher, está viajando, está para cá, para lá, cuidando dos negócios, que muitas vezes não dão certo, e ele fica o dia todo com a mente cheia de problemas, e ele não esquece da mulher. Não é assim? Ele realmente ama. Igualmente a mulher. E demora para o marido se comunicar, fala, meu Deus, estou com saudades dele. Mas por quê? Porque eu o amo. Ele é o meu marido. Eu tenho amor por ele. Espiritualmente é a mesma coisa. O crente fiel a Deus, diferente daqui, do que estava acontecendo aqui com Israel, esta confusão e angústia que Deus enviou sobre todo o povo. Mas quem ama diz, Senhor, eu tenho defeito, mas quando eu percebo que eu errei, eu preciso da tua misericórdia, me perdoa, porque eu quero continuar te amando. A Irmandade acha difícil fazer estas formas de se comunicar com Deus, informando ao Senhor a pureza de coração em amado. Não é difícil, e não é difícil cumprir. Porque todos erramos, porque somos seres humanos. Mas quando erramos e reconhecemos, a misericórdia de Deus é maior. Deus gosta de ver o erro. O Senhor dá vontade até de vomitar ouvindo uma merda dessa. Nossa, é de vomitar. Você ser besta dizendo que ama o Senhor. Ama um rei e não obedece ao rei. Quem foi alguém que desobedeceu um rei e ficou com a cabeça em cima do pescoço? Ama merda nenhuma, povo mentiroso desgraçado, povo falso e mentiroso, povo sem vergonha do caralho, rapaz. Um bosta desse, sabe? Ama o dinheiro, esses merda, ama é o dinheiro, rapaz. Esses bosta querem é o dinheiro, que amar o Senhor porra nenhuma, rapaz. O Senhor tá vendo que vocês são mentirosos, rapaz, falso. Ama porra nenhuma, que nem diz a música lá, ama porra nenhuma, rapaz. Ama o dinheiro, seus bosta. Vocês que vão na igreja buscar portas abertas e dinheiro, amar o Senhor, rapaz. Quem ama o Senhor obedece à lei dele, rapaz. E a lei e o mandamento do Senhor Jesus, que mandou amar uns aos outros como eu vos amei. Que ama merda nenhuma, povo mentiroso desgraçado, rapaz. Tome vergonha nas vossas caras, ô cuzão. Tome vergonha, pai. Não arrepender-se e olhar para ele. E quantas vezes Deus olha para nós e nós não olhamos para ele? É como marido e mulher mesmo. Às vezes o marido que ama, ele fica olhando para a esposa, admirando. Ele gosta dela. Ele gosta de ouvir a sua voz. Povo falso, gosta de estar perto sem dela. Vergonha do cara. Mas ela está distraída, não quer nem saber de conversa com ele. Ama é o dinheiro. Nem olha. E às vezes ele fala, ela não responde. Ou porque não está bem, ou porque está distraída. Mas o amor faz com que ele continue insistindo. A palavra é assim, irmãos. Todo culto Deus manda a palavra. Tem crente que fica enjoado de ouvir a palavra. E outra vez, Coríntios. Presta atenção. Eu fiquei sabendo uma vez de uma irmã aí na galeria. Presta atenção. Ele ficou sabendo uma coisa típica, sabe no início do vídeo que eu disse? Uma coisa típica na congregação do ministério pregar é isso. Agora, daqui para frente, ele só vai pregar contra essa coisa que ele ficou sabendo. Como ele ficou sabendo? Porque dentro da congregação tem dois povos, tem vários povos. Tem uns que estão ali no banheiro, chega para lavar a mão e fica assim, ele não conversa muito, mas ele fica ouvindo a conversa para jogar no ouvido do ministério. E aqui, daqui para frente, ele vai pegar só contra essa conversa que ele ficou sabendo. Escuta aqui, isso aqui ele ficou sabendo. Aqui, ó. E falou e alguém depois me contou. Aqui, ó. Falei, esse irmão só lê João. Vou botar aqui. Não quer nem saber de conversa com ele. Aqui. Nem olha. E às vezes ele fala, ela não responde. Ou porque não está bem, ou porque está distraída. Escuta aqui. Mas o amor faz com que ele continue insistindo. A palavra é assim, irmãos. Todo culto Deus manda a palavra. Tem crente que fica enjoado de ouvir a palavra. E outra vez, Coríntios. Eu fiquei sabendo uma vez de uma irmã aí na galeria. E falou e alguém depois me contou. Falei, esse irmão só lê Coríntios. Louvado seja Deus. Ele ficou sabendo. Mas não faz mal. Vamos lendo Coríntios, vamos lendo Filipenses, vamos lendo Salmo, vamos lendo Apocalipse. Ele ficou sabendo que uma irmã falou para ele.
Ele ficou sabendo de uma irmã que disse que ele só lê Coríntios. Aí essa irmã que ouviu disse para ele: tá cheio na congregação isso aí. Aí chega no ancião e conta, chega no outro ancião, chega no cooperador de jovem. É por isso que o ministério não visita. O ministério não visita. É proibido o ministério fazer visita. Porque para não ficar sabendo das necessidades, sabe? Eles botaram esse ensinamento. Esse ensinamento é antigo, meu amigo. É um mandamento no ministério. Eles não podem visitar. Por isso que ele não visita. E quem botou esse mandamento? O Satanás. E aí eles não visitam para dizer, para não parecer que estão sabendo das necessidades na hora de pregar. Porque tudo na merda do púlpito, vagabundo, é revelação. Só que esse aqui foi revelação. Uma irmã ficou sabendo, contou para ele, e aí ele vai pregar aqui. Sabe? A revelação deles é essa. Segundo Crônicas, não importa. O que importa é que o Senhor quer o povo junto dele. Presta atenção. Então nós estamos no último dia, ou nas últimas horas de 2023. Ouvimos testemunho. Aí essa pessoa que falou, que reclamou lá em off, que ele só prega Coríntios, está aí no culto. E aí vai ouvir a indireta. E aí já vai ficar lá marcado na ficha suja. Nunca vai ser levantado para um cargo na igreja. E às vezes a pessoa nem ficou sabendo, que ele sabe. Às vezes a pessoa que falou isso, que ele só lê Coríntios, ou só lê aquelas palavras, nem sabe que ele já sabe. E aí vai ouvir aquelas alfinetadas. Um dia ela para. E aí, não, ela saiu daqui porque não era dos nossos. Aí tem o projeto Resgate, sabe? Isso aconteceu durante décadas, isso. Por isso que essa merda de projetinho resgate, de bosta, para tentar buscar essas pessoas que eles mesmos expulsaram da igreja, indiretamente. Dá a impressão até que ainda vai continuar aqui. Fim do mundo, vai acabar o ano, meu Deus do céu, vai acabar 2023. Mas e daí? Vem 2024, pode ser outro número qualquer, isso não importa. O que não pode acabar é esta aproximação de Deus. Isso não pode acabar. Crente longe de Deus só erra, irmãos, e sofre consequências. Olha aqui, eu vou ler de novo. Esse caso ainda vai voltar. Quando eles estavam sofrendo, enfim, se matando um ao outro, então dizia, Israel estava sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote, não tinha quem ensinasse, estavam sem lei. Nós não estamos assim, ainda tem quem ensina, ainda tem pregação de palavra, boa de ouvir ou ruim de ouvir, mas ainda tem. Olha lá, tá. Continua. Com virtude ou sem virtude, ainda tem. Gostando de quem prega ou odiando quem prega, ainda tem palavra de Deus. Isso aqui é as alfinetadas daquela história que ele ouviu. Que ele ouviu a irmã dizer, reclamar dele, que ele só prega Corinto. Aqui ele continua alfinetando quem falou. Que? Chorando, cantando, ainda tem palavra de Deus, ainda vai continuar tendo, até a hora que o Senhor mandar parar. Mas não é hora de parar, é hora de pregar. Paulo disse a Timóteo, instes, a tempo e fora, insista, a tempo e fora de tempo. E ninguém despreza a tua mocidade. Você é novo ainda, mas ninguém te despreze, porque sobre você está a unção pela imposição das mãos do presbitério. Aqui quem prega, irmãos, é um pobre necessitado mais do que todos. Mas sobre a cabeça deste pobre necessitado há uma unção. E esta unção é para pregar a verdade. Goste ou não goste, receba a palavra de Deus. Aqui ele falou, gosta que não goste, para atingir aquela pessoa que disse que ele só lê Coríntios. E ele ficou sabendo. Ele sabe quem é a pessoa, porque é claro que a irmã falou. E aqui ele está alfinetando, gosta ou não goste. Irmãos, eu sinto que Deus quer abraçar o povo. Não ande longe de Deus. Aproxima-te dele. Glória a Jesus.
Mas na angústia ele se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e buscavam e o achavam. Que Deus bom é este, irmãos. E ainda achavam. Convertiu merda nenhuma. É porque a corda estava no pescoço, a calamidade era tão grande que qual foi o pecado? Asa, bola, idolatria. Idolatria. E o que é idolatria? Tinha deuses ali. Tanto que a rainha foi destituída. Como eles chegaram no fundo do poço, na merda, aí só tinha que recorrer a quem? A Deus. Mas não é aqui não é conversão, aqui é desespero. Existe a conversão, quando você é convertido, você nem chega a esse caos. Porque, lógico, você é convertido. Você não vai pecar tanto para chegar a esse caos. Então, você é convertido, você nem chega no caos. Aqui é desespero. Tanto, lembra lá quando o Jefté foi expulso da casa de Israel, da casa dos pais, e foi ser exilado lá no Egito? E aí quando o povo ficou no desespero, aí chamaram ele, porque ele era valente. A mãe dele era fora do casamento. Ele era filho de fora do casamento. Aqui não é conversão, meu amigo, aqui é desespero. Porque o dinheiro não resolveu, o exército não resolveu, o médico não resolveu, o advogado não resolveu, os parentes não resolveram, o banco não resolveu, o empréstimo não resolveu, a medicina não descobriu, o remédio não resolveu, os amigos, nada resolveu, que a pessoa entra em desespero, aí clama a Deus. Sabe? Isso aconteceu, meu amigo, já a vida toda no meio do povo. Quando a situação não tem jeito, aí, Deus, se existe mesmo, Deus. Aí, só que nesse tempo o Senhor ajudava, não era por causa do povo. Porque se não fizesse isso, dizimava toda Israel. O mundo era pequeno naquele tempo, só existia ali no Mediterrâneo. Só o mundo naquele tempo era pequeno. Como o evangelho, como a doutrina, a palavra de Deus tinha que vir para cá, por isso que o Senhor socorria. Mas não socorria porque eles se converteram. Ali não era conversão, ali era desespero. Então o Senhor ajudava para manter a terra. Porque ia chegar o Cristo, ia chegar os apóstolos, os discípulos, ia ter Atos. Sabe? E aí vinha o evangelho, vinha para o ocidente. Senão o Senhor tinha destruído, rapaz, Israel na primeira leva. Depois da morte de Josué e a geração de Josué, senão o Senhor tinha destruído ali todinho. Se não tivesse feito nada, os inimigos engoliam Israel ali. Mas o Senhor fez isso não é porque o povo se converteram. Não. É para manter a terra. E naquele tempo não havia paz, nem para quem saía, nem para quem entrava. E muitas perturbações sobre os habitantes daquelas terras. Era gente contra gente, cidade contra gente, se despedaçavam, porque Deus estava conturbando a angústia que Ele mandou. Só que hoje Ele não está mandando angústia, hoje Ele quer mandar paz e alegria. Vai nessa. Vamos nos achegar ao Senhor, irmãos. Quem se achegar ao Senhor, saia daqui hoje de braço com o Senhor. Não ande mais sozinho, não caminhe mais pela tua sabedoria, a tua inteligência, o teu conhecimento, a tua arrogância, a tua vontade de ser isto, ser aquele, ser maior, e rejeitar e julgar. Você é juiz, mas o juiz dos juízes te julga esta noite. Se tu te achegares a Ele, Ele se achegará a ti. De outra maneira continuarás julgando e serás condenado. Mas a misericórdia desce dos céus nesta noite, e a palavra está sendo pregada. Aqui ele está dizendo daquela pessoa que criticou ele, que ele só pregava Corinto. Está chamando ela de juiz. Saiu da Bíblia e está chamando ela de juiz. Porque é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, do que ele está pregando. Mas como ele ouviu uma crítica de uma irmã, que a outra disse para ele está chamando ela de juiz, está alfinetando ela. Toda liberdade de comunhão e espírito, recebam em nome de Jesus Cristo. Promessa de Deus. Termine o ano, comece outro ano, não interessa. O que interessa é que nós vamos sair daqui unidos ao Senhor.
Glória ao nosso grande Deus. Aí, irmãos, isso aqui é quem está com o Senhor aqui dentro, fervendo. A presença de Deus no coração se move, a pouca-se. O ímpio não, fica irado, irritado, olhando o relógio. Será que não vai parar isto? Não vai parar, não. Vai continuar. Tá? Ele está chamando de ímpio aqueles que criticam ele lá no Água Rasa. Quem escuta a pregação dele, que ele só lê tal palavra, tal palavra. Aqui ele está chamando de ímpio, que é a pessoa que não gosta dele lá na igreja. Isso aqui está usando o púlpito, um mandamento, lá na convenção de 36, 38, fala para não usar o púlpito para ferir ninguém do púlpito. E o que mais o ministério faz? É isso. É ele, por isso, se eu for congregar numa congregação, metade do negócio lá vai ser só contra mim. Em nome da palavra. Se eu for congregar numa congregação e souberem que eu sou o cavaleiro CCB, aí metade da palavra é só em cima de mim. E me chamando de ímpio, me chamando de herege, de pecador, de... Aqui ele está alfinetando a pessoa lá. Santo é o Senhor, porque Deus não respeita a presença do ímpio. O Senhor olha para os pequeninos que estão aqui. Ó pequeninos, pequeninas do Senhor, recebam agora, pela tua fidelidade, um abraço do Senhor à tua alma. Você vê que as pregações desses caras nunca é para corrigir, nunca é para admoestar, exortar, é sempre para passando o pano e alisando, sabe? Ele lê uma palavra dessa, mas eles acham que são santões, que são os queridinhos do papai, sempre afagando, porque ele quer o dinheiro, nunca é para corrigir. Eles usam o púlpito para ferir os críticos, o crítico ou a crítica, e para passar pano naqueles que lambem ele. Por isso que esse povo tem que se fuder, rapaz. E vai se lascar por causa disso. Glória ao nosso Deus. Ah, Israel de Deus, canta e glorifica a Deus, porque o amor dele está sendo manifesto nesta noite. Deus seja louvado. É isso. Nesse tempo do rei Asa, também era a mesma coisa. Os sacerdotes tinham as idolatrias e tinha os templos da idolatria. E os sacerdotes da idolatria também pregavam a mesma coisa, afagando o povo, que não veria fome, que não veria espada, que não veria peste, que o Senhor era com eles, porque eles eram filhos de Abraão, e o Senhor tinha dado a terra de Abraão para eles para sempre, a semente de Abraão. Qual foi a promessa que o Senhor fez para Abraão? Que daria a terra, toda aquela terra, a semente deles para sempre. Então, os sacerdotes daqueles tempos, os corruptos, os idólatras daquele tempo, também pregavam a mesma coisa, que aquela terra lá era para sempre dos filhos de Israel, de geração em geração, que não veria fome, nem espada, nem peste, nem nada, que o Senhor dá os inimigos na mão, e aí ia pecar. É a mesma coisa de hoje. E aí o que aconteceu naquele tempo? É o que vai acontecer hoje. Pau no rabo deles. Até mais.